Bom, como eu havia dito, né, no vídeo anterior, nós vamos agora trabalhar a oficina 1, a primeira oficina da nossa Olimpíada de Língua Portuguesa, né, de 2021. Então, como eu já falei, o tema da primeira oficina é hora de combinar, certo? Os objetivos, né, dessa primeira oficina: apresentar a Olimpíada de Língua Portuguesa, motivando os alunos, no caso vocês, a participação, estabelecer contato com o gênero crônica, ler uma crônica de Tiago Germano. Prepare-se, você bem sabe que as aulas significativas não são dadas por acaso, é preciso investir tempo e definir o que se quer e o que se pretende alcançar ao final de cada aula, além de refletir sobre as propostas de atividades e preparar o material necessário. Então, vamos lá para a nossa oficina 1. Primeira coisa que nós temos aqui, né, a primeira atividade dessa oficina, são alguns questionamentos, né, depois da gente ler um texto que falou sobre crônica, sobre o gênero crônica. Aí eu faço esses questionamentos para vocês, certo? Aí vocês depois vão gravar aí um áudio e vão me mandar no particular respondendo esses 3 questionamentos. Quem costuma ler crônicas em jornal ou revista ou em blogs da internet? Então vocês vão dizer quem é que vocês acham que costuma ler crônicas nessas plataformas, né? Jornal, revista ou blogs da internet. Segundo questionamento: quem já ouviu crônicas em programas de rádio ou televisão? Lembrando que nós temos também as crônicas esportivas, né? Também as crônicas jornalísticas, certo? Então, uma crônica ela pode também ser apresentada tanto num programa de esporte ou num jornal de televisão, né? No telejornal. Terceiro questionamento: de que assuntos tratam essas crônicas? Então, vocês vão me dizer também quais são os principais assuntos que tratam as crônicas, né? Essas crônicas que aparecem nos jornais, na televisão, no rádio e na internet, ok? Aqui nós temos a terceira etapa, né, da nossa oficina, certo? A segunda etapa foi aquela, né, dos questionamentos. A terceira etapa, a descoberta de uma crônica. A melhor forma de aprender a fazer uma coisa é observar um mestre no assunto em ação. Por isso, nesta e em outras oficinas, os estudantes vão ler crônicas de grandes escritores brasileiros. Elas estão nesse caderno e também em sites na web como. Então, vocês têm aí um site que vocês podem estar pesquisando, né? Um site de crônicas, ó, Portal da Crônica Brasileira, certo? Tem aí, ó, cronicabrasileira.org.br. E também nesse caderno aqui a gente vai estudar, né, em cada oficina, vários textos de autores brasileiros que são especialistas em crônicas. Nesta primeira oficina, o mestre será Tiago Germano. Sugerimos um roteiro para trabalhar a crônica de Germano, que você poderá seguir nas outras oficinas a cada novo cronista apresentado. Então vamos saber só um pouquinho, né, sobre a vida de Tiago Germano, que é o nosso cronista de hoje. Para saber mais, Tiago Germano, o escritor, nasceu na cidade de Picuí, localizado na região Seridó, do estado da Paraíba, em 1982. Ele é jornalista, formado pela Universidade Federal da Paraíba, e foi no jornalismo que iniciou sua escrita de crônicas, desde que se formou no ano de 2005. Germano foi o vencedor do Prêmio Sesc de Crônica Rubem Braga 2017, com um texto intitulado Óculos Ray-Ban, escrito em homenagem ao pai. Esta crônica se soma a tantas outras que se encontram reunidas no livro Demônios Domésticos. Para o escritor paraibano, o cotidiano é um tema que sempre aparece em seus textos, e por isso ele sempre procura não somente anotar aquilo que lhe chama a atenção no dia a dia, mas também segue pesquisando, para no momento em que for escrever, se sentir mais preparado. É um aprendizado e treinamento constante. Temos que trabalhar muito pela inspiração. Picasso dizia muito isso, que a inspiração existe mais, mas ela tem que te achar trabalhando. Então aqui é um pouco, né, da biografia de Tiago Germano, nosso cronista de hoje. E hoje nós vamos ver um texto bem interessante dele, né? Bom,
logo dizendo para vocês o título da nossa crônica de hoje. O Papa vai ao banheiro? Olha que interessante, né? Só pelo título a gente já começa a imaginar que tipo de crônica é essa, né? E o que é que ela vai trazer. O Papa vai ao banheiro? Né? Será que o Papa, né, o mestre, né, da Igreja Católica, será que ele vai ao banheiro também como as outras pessoas? Isso vai ajudar os alunos a descobrir características de um bom título e aprender a criá-lo para as crônicas deles. Repara que esse título ele é bem chamativo e bem diferente, né? Esse também é um artifício do cronista, de quem escreve crônica. Se coloca sempre um título bem diferente, bem chamativo, para que os leitores possam se interessar pelo texto. Então aqui vai mais alguns questionamentos para vocês, ó, antes de ler o texto. Esse título chama a atenção do leitor e por quê? Né? Então vocês vão comentar aí, né, no WhatsApp, no privado, e mandar para mim o que é que vocês acham. O que ele sugere? Né? O que é que esse título sugere da história, né, da crônica? Pelo título, dá para imaginar o assunto da crônica? Que situação vocês acham que essa crônica vai retratar? Peça aos alunos que leiam O Papa vai ao banheiro. Pergunte-lhes o que mudou sobre a percepção do texto após a leitura. Em seguida, faça comentários sobre essa diferença e utilize como apoio o texto buscando sentido. Então, nós já lemos aqui, né, o texto anterior que fala sobre a crônica. E aqui tem esses questionamentos para vocês, antes da leitura do texto, que eu vou ler daqui a pouco para vocês, né, no próximo vídeo, certo? A gente vai ler a crônica O Papa vai ao banheiro, mas antes vocês vão responder esses questionamentos para mim, né, no WhatsApp, tá bom? E depois a gente vai fazer, né, depois de ler o texto, a gente vai fazer um comentário, né, sobre a percepção do que mudou na ideia de vocês sobre o texto. Será que vai mudar alguma coisa, né, do que vocês estão achando sobre o texto? Ou não, né? Muito bem. Aqui é o texto buscando sentido, certo? Que vai nos ajudar na hora de interpretar a crônica, tá bom? Para ler um texto, não basta identificar letras, sílabas e palavras. É preciso buscar o sentido, compreender, interpretar, relacionar e reter o que for mais relevante. Quando lemos algo, temos sempre um objetivo: buscar informação, ampliar conhecimento, meditar, entreter-nos. O objetivo da leitura é o que vai mobilizar as estratégias que o leitor utilizará. Sendo assim, ler um artigo de jornal é diferente de ler um romance, uma história em quadrinhos ou um poema. Ler textos traz desafios para os alunos. Para vencê-los é fundamental a mediação de um professor, que deve ajudá-los a compreender gradativamente diferentes gêneros textuais por meio da leitura individual e autônoma. Algumas estratégias podem facilitar essa conquista. Uma delas é a leitura cativante, emocionada, enfática, feita pelo professor. Outra, a audição dos textos disponíveis neste caderno. Contudo, ouvir textos lidos em voz alta não pode substituir a leitura dos alunos, pois são jeitos diferentes de conhecer o mesmo texto. Além disso, é papel da escola desenvolver habilidades de leitura. Então aqui a gente está vendo, né, que ler um texto não é simplesmente decodificar, dizer, citar as palavras e as sílabas que aparecem lá, né? Ler é algo bem maior, é meditar, é se entreter, né? É por isso que nós devemos conhecer os diferentes gêneros textuais, porque cada um deles tem um objetivo, né? Quando você lê um romance, você tem um objetivo diferente de quando você lê uma história em quadrinhos. E é necessário, né, fundamental que você escute outras pessoas lendo, né? Principalmente o professor. E também que você leia, porque a leitura de outros não vai substituir a sua leitura, tá bom? Então vamos para o texto, que será no próximo vídeo, né? Vocês responderão esses questionamentos. Antes da leitura do texto, O Papa vai ao banheiro, de Tiago Germano. E aí depois eu colocarei o vídeo para vocês com a leitura da crônica, ok?